O Senhor a todos, graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Como os irmãos sabem, às quartas-feiras nós estamos estudando, fazendo alguns estudos, e nós estamos agora passando pelo tabernáculo. Nós estamos entendendo a funcionabilidade do tabernáculo. Semana passada eu usei um quadro aqui, eu vou usar de novo, irmãos. Por quê? Porque fica mais fácil dos irmãos visualizar o que eu estou querendo dizer. E eu sei que de longe ninguém enxerga nada. Então, vai parecer que eu estou escrevendo e vocês vão parecer que vocês estão vendo. O quê? Vou segurar ali a caixa? Pode ser? Isso aí. É mais fácil fazer o seguinte, ó, vira ela aqui assim, ó. Espera aí, segura ela aí. Hã? Escorrega não. Tá ótimo. Hã? Tá bom, tá bom. Aí o pessoal que estiver ali. E por que eu estou fazendo os estudos, irmãos, aqui na quarta-feira e não pregando de forma convencional? Porque existem coisas nas Escrituras que se você... Tudo que eu estou fazendo aqui, ele é introdutório. Se você explorar bem as Escrituras, você vai ver e descobrir estas coisas que a gente está falando. Mas isso tem o intuito por quê? As Escrituras diz que, em Timóteo, que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, corrigir e para aperfeiçoar o homem de Deus. Então, tudo que a gente está estudando tem a ver com o nosso aperfeiçoamento. Aí você fala, mas o que o tabernáculo tem a ver comigo? Eu vou desenhar de novo, que tentar desenhar melhor. Eu acho que a questão era uma questão de braço. Usando o braço errado. Isso não parece uma tomada, mas é o tabernáculo. Não é uma tomada. E o que nós estamos vendo? Nós vamos passar por algumas coisas. Tem muita coisa. Eu tenho insistido em falar que estudar o tabernáculo é muito rico. Eu estou tendo que escolher as coisas que nós vamos tratar para que fique mais claro para nós, porque um aprofundamento maior no tabernáculo nas reuniões não seriam proveitosos. 1h, 1h10, para a gente falar das coisas, fica muito difícil. Mas o que eu tenho feito? Eu tenho pego os principais elementos. Né? Nós encontramos, por exemplo, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, nesse tabernáculo, semana passada, né? Nós vimos que o Senhor Jesus diz em João que ele é o quê? O caminho. Vocês lembram disso? Que aqui o tabernáculo tem o pátio, que é o átrio. Aqui o santo lugar. E aqui o santos dos santos. Esses 3 níveis têm um tabernáculo. O Senhor Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. A arca da aliança representa a presença de Deus, o Pai. Quando ele diz, eu sou o caminho é isso aqui, ó, essa trajetória. Passava pelo altar do sacrifício, a purificação, o santo lugar para entrar no Santos dos Santos. Então ele é caminho, aqui ó, verdade e vida. Quando ele diz isso, está dizendo isso aqui, ó, caminho, verdade e vida. O que isso quer dizer?
que tudo que Deus projetou nesse mapa chamado tabernáculo, lembra que eu falei que isso é um mapa? É um mapa. Tudo que ele projetou nesse mapa, lá para o povo de Israel, ele não fez porque ele estava solitário, sem um lugar para ser adorado, porque as Escrituras vai dizer que Deus não habita em tendas, não é sobre solidão de Deus, que ele precisava de uma casinha para ele ficar. Tem a ver com a didática do que ele quer ensinar para o seu povo. Aí aqui tinha um véu e aqui também tinha um outro véu. Um outro véu. Era uma didática. Então, nós vimos que aqui fala dos céus, né? A Bíblia fala de 3 céus, primeiro, segundo, terceiro céu. Lembra de Paulo? Terceiro céu que é a morada, a habitação do Senhor, santos dos santos. Primeiro céu, o nosso ambiente terrestre. Segundo céu, os lugares celestiais. Aí também fala sobre a natureza de Deus. Lembra que a gente falou que Deus, ele é um Deus em 3 pessoas. Qual que é a primeira? Pai, depois Filho e depois Espírito Santo. Está no tabernáculo. Então, o tabernáculo, ele é cheio de figurativos que representam a obra. Olha para você ver. Aqui também tem o homem. Corpo, alma e espírito. A integridade humana. O que o homem é. Né? Lembra que eu falei que é onde a palavra vai, né? Que é uma espada, vai na divisão da alma do espírito. Ou seja, atravessa o véu. Né? Olha que coisa maravilhosa. A palavra atravessou o véu. Foi na divisão da alma e do espírito. Então, irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre outra coisa que isso aqui revela, esse tabernáculo revela. Os sentidos. O que isso quer dizer? Que tudo isso aqui foi estruturado por Deus com base nos sentidos que ele deu ao homem. Aos sentidos que ele deu ao homem. O seu tato, a sua visão, o seu olfato, o seu paladar, a sua audição, tudo está aqui. E tudo a forma que Deus queria falar com Israel e a forma que ele tem falado à igreja também. Olha que coisa magnífica. Aqui nós temos 3 ambientes, cada um deles vai disponibilizar alguns instrumentos. Vamos ver se vocês sabem o que tem no tabernáculo. O que é isso aqui? Tem um tabernáculo aberto aí não, né? Tá difícil. Altar de sacrifício. Isso aqui? A bacia. Esse negócio que parece candelabro. Do lado de cá? Mesa dos pães. O incensário é aqui, ó. Aqui é o incensário. E depois do véu? A Arca da Aliança. É importante você decorar esses instrumentos, porque eu estou no tempo da graça, pastor, eu não preciso disso mais não. Toda a escritura divinamente inspirada, apesar de que toda a doutrina de Cristo está alojada no Novo Testamento, nós temos, aí ó, que coisa maravilhosa, nós temos tudo a aprender com isso e entender, olha, há milhares de anos atrás, Deus estava ensinando coisas para a igreja. Né? Vimos aqui o Pai, Filho e Espírito Santo, o caminho, verdade e vida, corpo, alma e espírito, primeiro, segundo, terceiro céu. Nós vemos aqui tudo. Olha, como que funciona primeiro, segundo, terceiro céu? Aqui é na terra, esse pátio, que era a parte externa. Uma visão panorâmica tem aí? Está vendo onde é que estão os sacerdotes ali? Ó? Esse espaço não era frequentado pelo povo. O povo de Israel ficava em tendas. Você está observando como é que estão as tendas ali em volta ali? Está vendo? Vocês estão vendo tendas ali? Olha que coisa maravilhosa. Sabe como que a tenda se reunia ali? Primeiro, vocês lembram que semana passada nós vimos a cruz aqui dentro? Lembra? Olha como é que as tendas se reúnem em volta do tabernáculo. Aqui está o tabernáculo,
eles reúnem assim, ó. É assim que as tendas eram organizadas em volta do tabernáculo. Parece o quê? Uma cruz, né? Eles se organizavam assim. O povo não entrava para dentro do tabernáculo. Quem entrava para dentro do tabernáculo era só sacerdotes. E quem entrava aqui no santo lugar? O sumo sacerdote. Existe o sacerdote, que é todo aquele grupo, e existe o sumo sacerdote. Tem uma imagem do sumo sacerdote aí, não tem? Tinha uma imagem de um sacerdote e um sumo sacerdote. Ali, tá vendo? Lá de cá é quem? E lá de cá? O sumo sacerdote. Os sacerdotes é um colégio sacerdotal, é um grupo. Então, quem entrava aqui? Sacerdote. Quem entrava aqui? Então, aqui para os preparos, tudo tinha a ver com os sacerdotes, mas quem fazia o sacrifício era o sumo sacerdote. Depois nós vamos, quando a gente for tratar sobre os sacerdotes, nós vamos passar na carta aos Hebreus e nós vamos encontrar esses elementos. Então, quando o Senhor Jesus, ele está aqui, ó, nos céus com o Pai, não é isso? Aí olha o que diz em João 3,13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Aí ele sai daqui como arca e vem para cá como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, porque ele vai precisar criar um caminho, né? Um novo e vivo caminho, né? Assim que diz o autor aos Hebreus, um novo e vivo caminho. Como é que ele faz isso? Ele vira sacerdote, o sumo sacerdote. Só que o sacerdote tinha que sacrificar um cordeiro, um animal. Aí, além dele ser o sacerdote, ele também é o cordeiro. Então, por isso que a Bíblia diz que ninguém entregou a ele. Porque ao mesmo tempo que ele é sacerdote, ele é o cordeiro. É por isso que ele se entrega. Os outros cordeiros que vinham para cá, eles vinham assim sem saber o que estava acontecendo. Eles assim, olha, dando um rolezinho hoje, que coisa maravilhosa, indo para um lugar diferente. Aí sobe a escadinha do altar. Ele falou, ó, que curral diferente. Ele sem saber de nada. Agora, o nosso cordeiro foi preparado para isso. É por isso que ele é o sacerdote, ele é o sacrifício e também é a nossa purificação. Então, hoje nós vamos falar de outra coisa. Nós vamos falar de como que estas coisas aqui têm a ver com os sentidos e por que Deus estabelece isso. Aqui, ó. O altar e o sacrifício tem a ver com o tato. Tem a ver com tato. Nós vamos falar sobre isso aqui. Vai só marcando aí. O candelabro tem a ver com visão. Visão. Os pães com paladar. Paladar. E o incensário com olfato. Olfato. E o que faltou? Aqui, ó. Não, visão já está aqui. A audição, gente. Aí o pessoal está assim. A audição. A audição. Nós vamos entender isso. Você vai ver que tudo que tem aqui envolve tato. Quando o sacerdote ia sacrificar, ele colocava o animal, ele tinha que impor as mãos sobre o animal. Como transferência, né, em tese, né, teoricamente, transferência de seu pecado, ou do pecado do povo, para onde? Para o animal. Depois que ele sacrificava e a mão dele estava suja de sangue, aqui tinha uma bandeja de água. O que ele tinha que fazer com as mãos? Lavar. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o que Deus está trabalhando nesse ponto aqui, que é o tato, tem a ver com a relação entre santidade e pecado. Santidade e pecado. Então, o que o tato tem a ver? Tem relação com a morte e a purificação. A santidade
e o pecado. Vocês lembram de Eva? Eva, quando foi tentado pela serpente em Gênesis capítulo de número 3, vamos abrir aqui, olha o que ela fala para a serpente. Gênesis 3, versículo 2. Gênesis 3, 2 diz assim: E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore dos jardins, o quê? Comereis. Comeremos. Verso 3. Mas do fruto da árvore que está onde? Disse Deus, não? E nem o quê? Tocareis para que não? Mas se você voltar quando foi dito a Adão, não foi dito não tocareis. Não foi dito Adão, capítulo 2, verso de número 17. Olha o verso 17, diz assim: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, delas o quê? Porque no dia que dela comer, o quê? Aí o capítulo 3, versículo 3, Eva diz assim: Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem tocareis. Bom, ela acrescentou, ela aumentou, o que ela está fazendo aqui? Foi dada a ela uma percepção que tocar já era pecado. Já era pecado. Só em tocar já era desobediência. Deus havia ordenado, não toca. Deus, na verdade, tinha ordenado, não coma. Aí ela já disse assim, ela entendeu que até mesmo tocar era pecado. E aqui vou abrir um parêntese da relação que muitas pessoas têm com o pecado. Ele acha que tem a ver com o volume, né? Quantos IMLs de pecado, entende? Não tem a ver com o volume, a quantidade. Tem a ver com a aproximação ao pecado, o toque ao pecado. Lembra que nós falamos sobre tentação essa semana aqui? Lembra? Ou já esqueceu? Então, está ali, de perto. Eva entendeu que só em tocar já era um pecado. Aí Paulo vai responder uma coisa muito interessante aqui, em 2 Coríntios, capítulo de número 6. 2 Coríntios 6. Quando ele vai falar sobre a relação, sobre o jugo desigual, né? O jugo desigual entre fiel e infiel, né? Ele vai falar uma coisa aqui no capítulo 6, no verso de número 16 e 17, diz assim, 2 Coríntios 6, 16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o quê? Ou o tabernáculo do Deus vivo. Templo aqui é a mesma coisa que o tabernáculo. Como Deus disse, neles o quê? Habitarei e entre eles andarei. Olha o verso 16 aí, olha, ele está citando exatamente a promessa do Senhor. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu. Olha o verso 17. Pelo que sai do meio deles, deles quem? Dos infiéis. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis o quê? Não toqueis nada imundo, e eu os recebereis, e eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então há uma relação do toque, do acesso. Eva disse, não tocar. Não deve nem comer e nem tocar. Agora Paulo instruindo, olha, se aparte desses e nem toquem coisas imundas. Ou seja, não se relacione com coisas imundas, com obras imundas. Não se relacione com estas coisas. O sacerdote, ele precisava tocar, em Levítico 3, vai falar sobre isso, se você quiser anotar Levítico 3, a partir do verso 2, diz que quando o sacerdote tinha que tocar o animal como uma forma de transferir para ele o pecado. Isso era tão grande na consciência de um judeu, irmãos, que vocês lembram quando
Você lembra quando o Senhor Jesus foi questionar a purificação que os antigos faziam, né, ali com as águas? Né? Eles achavam que lavando as mãos, eles eram limpos do pecado alheio, por ter tocado em alguma coisa. Porque isso era muito vivo na consciência deles. Porque Deus trabalhou muito essa questão do tocar, do encostar, do levar a mão, né? O animal era tocado antes do sacrifício. Aí, o homem, ao tocar ao pecado, ele fica inapto. Enquanto não for tocado no sacrifício, ele não pode tocar em nada aqui dentro. Vocês lembram de Uzá? Quem lembra que ele estava, a Arca da Aliança estava sendo carregada para Israel num caminhão de boi. Gente boa demais. Quem conhecia Uzá sabia, esse cara era gente boa, conversado, conhecia todo mundo conhecia Uzá. E ele zeloso. A arca começa punk, 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 punk. O que ele tenta fazer? Segurar. O que acontece com ele? Morre. Mas ele, gente, que absurdo. Ele foi fazer uma coisa boa. Não foi? A arca ia cair. Não ia? Poxa, não é possível. Aí Deus, passou-lhe o cerol. Né? Lá em 2 Samuel 6, ele foi, passou nele o cerol. Mas por que ele morreu se ele foi fazer uma coisa boa? Ele não estava preparado. E aqui, abro um parêntese. Não acha que boa vontade é suficiente para você fazer a obra de Deus. Só querer não é. Você vai ver que todas as vezes Deus ordenou, separou pessoas para fazer as coisas. Houve preparo, houve amadurecimento. Volta e meia você vê aí na internet pregador mirim. Já viu pregador mirim? Aqueles menininhos pregando que nem se fosse os pregadores por aí. Aí então fala assim, que gracinha, nem que ele é aperfeiçoado, amadurecido. Aí tem aquelas desculpas, porque os homens não estão fazendo, Deus está levantando as crianças. Não, essas pessoas, essas crianças foram forjadas em suas igrejas. E por terem eloquência, foi dado a elas púlpito, que era exclusivo à ministração dos maduros, dos presbíteros. A palavra presbíteros, pastores, são os maduros, anciãos. Aí coloca uma criança para pregar. Não tem nada de bonito nisso, porque está sendo colocado indevidamente. Assim como a própria igreja, eu enquanto pastor e a comunidade, tem que tomar cuidado ao colocar a mão de forma precipitada na vida de alguém. O que é colocar a mão? Dar autoridade, dar funções e papéis de destaque no corpo, ou de funções no corpo ao qual ele ainda não está preparado. Estas pessoas precisam ser preparadas. Então tem a ver com o tato. A mão suja de pecado não pode tocar naquilo que é santo. E quando eu digo isso, estou falando desses instrumentos aqui. Aqui não tem nada santo. Isso aqui é madeira, isso ali é violão, isso aqui é só coisas. Mas essas coisas daqui tipificava a santidade do Senhor. Aquela arca não podia ser violada, não podia ser tocada de outra maneira. Lembra quando o Senhor Jesus ressuscitou? As mulheres foram lá, né, para abraçar ele. Ele, espera aí, não é agora não. Por quê? Ali tinha a ver com a santificação da arca. Ele precisava aparecer aos seus discípulos como o ressuscitado, não era tempo ainda. Aí ele ressuscitado, ele nos ungiu a sacerdotes. Lembra que em Pedro vai dizer isso? Que nós somos o quê? Então eu sou sacerdote, você é sacerdote, todo mundo aqui é sacerdote, correto? Tem um sacerdote nas Escrituras também, chamado Tomé, que ele só pôde tocar na arca quando foi autorizado. Lembra que Jesus ressuscitou e ele estava com dúvida daquilo? Aí Deus disse para ele assim, toca em mim.
Agora era tempo de tocá-lo, porque ele autorizou. Só pode tocar na arca quem Deus o quê? Deus autorizar. Então aqui tem a ver com toque, tanto aqui quanto aqui. O sacerdote tinha que colocar a mão, né, como diz lá em Levítico 3, tocar a mão sobre o animal. A imposição de mão sobre o animal era uma tipificação de que o pecado do sacerdote e de todo o povo estava indo para aquele animal, e ao ser sacrificado, o pecado era encoberto, como diz Hebreus capítulo de número 10. Era encoberto o pecado. E aí, depois que ele faz isso, ele tem liberdade para entrar aqui. Só que aí ele vai entrar aqui, o que ele tem que fazer? Acender o candelabro ou a menorá. Então, só pode entrar aqui dentro quem passar aqui. E olha que coisa maravilhosa. Aqui no sacrifício, olha o que nós descobrimos com o Senhor Jesus. Que para o sacerdote entrar aqui dentro, ele precisaria passar pelo sacrifício, correto? A Bíblia vai nos ensinar sobre novo nascimento. Novo nascimento. Nosso novo nascimento. Para eu poder entrar aqui, olha, lembra que o Senhor Jesus disse para Nicodemos? Ele disse que aquele que não nascer de novo, não o quê? Entra aqui comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. Verso de número 3. Diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade, o quê? Que aquele que o quê? Não pode ver. Tá vendo? Por que o tabernáculo tinha o cartiçal? Ele tinha uma função. Ao acender ele, o que você acha que ele ia fazer com esse ambiente aqui? Ele iria clarear, iluminar. Exato? Você vai ver que nascer de novo aqui tem a ver com nascer do Espírito. Versículo de número 6. O que é nascido da carne é o quê? O que é nascido do Espírito? Lembra que semana passada nós vimos que esse candelabro representa o quê? O Espírito Santo. Representa o Espírito Santo. Esse cartiçal aqui, a menorá, representa o Espírito Santo. Se não acender, que é tudo fechado, se não acender o candelabro, o que vai acontecer aqui? Vai ficar escuro. Ninguém vai ver nada. Não é assim? Agora, imagina como é que alguém vai trabalhar esse culto, esse serviço, sem luz. Lembra que o Senhor Jesus vai falar sobre os condutores cegos? Vai comigo em Mateus capítulo de número 15. Mateus capítulo de número 15. Aí ele vai falar aqui, olha. Sobre os condutores cegos. Olha o verso 14. Sobre a tradição da purificação. Olha para você ver. Deixai-os, são o quê? Quem são os... Olha os condutores cegos. Verso 7. Quem eles são? Qual que é o nome deles aí? Hipócritas. Hipócritas. Por que eles são hipócritas? Verso 8. Este povo que? Mas o seu coração. Ele está falando desses religiosos ali no contexto deles, que achavam que tinham Deus, serviam a Deus, porque seguiam as tradições. Aí o verso 14 ele diz: deixai-vos, são condutores o quê? Cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos vão fazer o quê? Eles estão no escuro. Lembra que o Senhor Jesus disse: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será treva. Ele está falando da escuridão. Quem estiver em trevas não consegue entender o que isso aqui é, ou viver essa realidade que tem aqui dentro. Não consegue. O paladar, o olfato aqui, que tem a ver com a oração, tem a ver com o pão, a nutrição de Cristo, né, a sua vontade para nós. Ou seja, o cartiçal tem a ver com iluminação, alguém passar a enxergar.
Olha aí, por exemplo, Mateus capítulo de número 4, ele vai citar Isaías 9. Mateus capítulo de número 4, verso de número 16. Diz aí, olha, o povo que estava assentado em quê? Viu o quê? E aos que estavam assentados nas regiões e sombra da morte, a luz, o quê? Tá vendo? É isso. Nós estávamos em trevas, nós estávamos em escuridão. Nós estávamos debaixo de trevas. Ele veio com sua obra e nos iluminou. Então nós nos arrependemos de nossos pecados, confessamos nossos pecados, somos purificados e a partir de então somos iluminados no entendimento. A menorá era para conduzir o povo no tabernáculo, ou melhor, conduzir o povo em todo o caminho. Lembra das divisões? Eu sou o quê? Então esse lugar aqui é conhecido como o quê? Aqui? Aqui é caminho, aqui é vida, aqui é conhecido como o quê? Verdade. Então o castiçal, o menorá, serve para iluminar isso. Olha aqui, João capítulo de número 16. Lembra que nós falamos que esse castiçal representa o Espírito Santo? Olha, João capítulo de número 16. Verso 13. E eu queria que alguém lesse para nós bem alto, por favor. João 16, 13. Espírito da verdade. Olha aqui, Espírito da verdade vos guiará ou vos iluminará em toda a... Se esse setor aqui é a verdade, entende? Ele diz, quando esse Espírito vier, essa menorá espiritual, o sete Espírito de Deus, de Isaías 11, Apocalipse 3, né, que é o castiçal, a menorá. Quando esse Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, vai iluminar tudo para nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Sem o Espírito Santo, você não tem visão do reino de Deus. Não tem. Por que pessoas desistem da fé? Por que as pessoas acham que estão dentro do reino de Deus e amanhã estão fora? É porque não tem o Espírito de Deus. Aí alguém pode dizer assim, pastor, você falando isso, você pode ofender as pessoas. Eu prefiro que elas se sentem ofendidas do que elas ofendam a santidade de Deus, dizendo que elas têm o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e abandonando a verdade do reino de Deus. É impossível isso. Se tem uma coisa impossível, é mais fácil você ver um tucunaré batendo asa do que você ver alguém cheio do Espírito Santo, não vendo e não conhecendo a verdade. É por isso que em Atos os apóstolos falaram assim, olha, para cuidar das viúvas, lá das necessidades, olha, procurem homens cheios de quê? Porque não é porque para cuidar de viúva precisava ser estranho, é para tudo no reino de Deus, você precisa ser cheio do quê? Porque senão você vai fazer obras incompletas. Alguém no escuro vai conseguir fazer alguma coisa certa aqui? Tenta arrumar o teu quarto à meia-noite com a luz apagada. Vai dar certo? Assim, alguém tentar fazer a obra de Deus sem ser cheio do Espírito, pastor desiste no meio do caminho. Para de ser pastor, não aguenta, o negócio é pesado, não dá. Irmãos que estão servindo ao reino, no meio do caminho, eles param, olham para trás, desistem, falam, não, isso não é para mim não. Porque não conseguem enxergar além do próprio nariz. Então, para trabalhar no reino, ou para estar envolvido nas coisas do reino de Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito nos guiaria em toda a verdade, caminho, verdade e vida, nos guiaria aqui dentro. É o menorá, é o castiçal. Ou seja, todo o reino de Deus só pode ser visto. Não é isso que nós lemos em João 3? Aquele que não nascer de novo não pode
ver. Tem um monte de crente que não sabe o que é o reino de Deus. Faz ideia. Não faz ideia. Ele acha que o reino de Deus é sacrifícios pessoais. Ele acha que o reino de Deus pode ser campanha. Ele não vê o reino de Deus. Ele não sabe o que é o reino de Deus. Ele não consegue firmar na fé porque ele não faz ideia o que realmente é o reino de Deus. E aqui tipifica o reino de Deus entre nós. Então, a menorá é a visão. Os pães, aqui eram colocados à mesa com 12 pães asmos. 12 pães asmos, que representava os 12 patriarcas, que para a igreja tem também a função apostólica, em que o pão representado nos 12 representa o evangelho pregado por eles e alimentando as pessoas, né? Eles pregavam o evangelho, ou seja, e alimentava a todos. Então, a mesa dos pães. Vai comigo no Salmo 119, por favor. Salmo 119, verso de número 103. Olha o que diz. Ó, quão doces são que ao meu, mais doce do que o mel na minha boca. O que o salmista está querendo dizer, olha, que a palavra de Deus é algo que tem um ótimo paladar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, que você já teve essa experiência. Um dia com muita fome, mas com muita fome, aí lá na tua casa alguém, ou tua esposa, tua mãe, o teu marido, alguém, fez aquela comida, sabe, aquela sua preferida. Sabe aquele quando você está com fome, que já está até turvo? Quem já ficou assim, com as visão turva, tremendo de fome assim? Deixa eu ver. Aí você chega em casa, um arroz novinho, soltinho, branquinho, um feijão, sabe, coradinho, bonitinho, aquele bife suculento, um ovo frito, uma batata frita caseira, Gustavo, feita em casa. Você imagina? Isso aí, o que é que você imagina? Quando você leva isso na boca, você come assim, ó. Todo mundo vira sem educação, né? Lá em casa, quando eu faço um churrasco assim, eu faço uma costelinha com barbecue na churrasqueira, a Penha diz que a gente come que nem os grudes, que é um desenho dos... E a boca sujando, e é osso para lá e para cá. Porque quando a gente está com fome, está comendo uma coisa que a gente gosta, a gente come com muito prazer. Então, nós, agora, se nós fomos justificados, purificados, iluminados, o que nós temos? Fome de Deus. Não vem com essa ideia de que alguém foi justificado, purificado, iluminado, mas não tem fome de Deus. A conta não fecha, não bate o negócio. Porque é necessário que alguém que tenha sido justificado, purificado e iluminado, deseja a Deus. Ele queira Deus. Ele vai querer comer, ele quer sentir o paladar das coisas de Deus. Ele quer saber, ele não vai ser um crente passivo, indiferente à mesa dos pães. O que é a mesa dos pães? É tudo aquilo que ele nos tem a oferecer do seu entendimento, do seu conhecimento, da sua palavra. Lembra que o Senhor Jesus disse para o tentador? Não só pão viverá o homem, mais do que? Então a palavra de Deus é o nosso asmo também. O nosso pão, asmo, a qual a gente vai comer ele, um pão puro. Mas a gente tem que ter anseio por isso. Eu vou te dizer um segredo sobre o conhecimento. O conhecimento não tem a ver com quanto de informação alguém joga para você. O conhecimento tem a ver do quanto que você quer conhecer do que está sendo te ensinado. Tanto é que eu falo e eu prego há anos. Eu me deparo com gente que me escuta muito tempo e quando eu converso eu vejo que guardou quase nada do que foi dito.
Sabe por quê? Tem a ver com paladar. Paladar tem a ver com fome, né? Quando a gente está com fome, até só um arrozinho com feijão requentado, ou ali, né? Você tira o arroz da geladeira, você tira em bloco, põe no prato, joga o feijão em cima, só dá uma desestruturada. Se você tiver com fome, fica maravilhoso ou não fica? Hã? Você com fome, você não fica escolhendo. Eu lembro que uma vez eu vi um vídeo de sobrevivência com a minha esposa, quando o pessoal saiu do negócio de sobrevivência e chegou em casa, foi feito para eles um banquete, aí tinha pizza e tal, não sei o que. Sabe o que o cara fez? Ele pegou biscoito recheado e enrolou dentro da pizza e comeu. Sabe por quê? Ele estava com fome. Ele queria comer o biscoito recheado, mas ele queria comer a pizza ao mesmo tempo. Ele tinha acabado de sair de uma floresta, de 40 dias na floresta. Você acha que ele ficou com frescura? Ele enrolou aquele trem e jogou para dentro da boca. As escrituras dizem que o Senhor traria sobre a terra fome e sede. E não é fome de qualquer coisa, era fome do quê? Da palavra de Deus, um anseio por isso. E quem teria essa fome? Os que foram justificados, purificados e iluminados. Essas pessoas passariam a ter fome. Eles querem conhecer o que diz as escrituras. Como que está escrito? O que é que está escrito? Por que está escrito assim? É por isso que aí irmãos vão sentar com outros irmãos e vão comer a palavra. Eles terão fome de Deus, porque foram iluminados. Aí vai chegar um ao outro e falar assim, ó, vamos estudar as escrituras. Eles vão se reunir. Aí a igreja não, a igreja precisa que ele coloque ambiente para isso. Olha, o salvo que está no santo lugar, que é no acolhimento do reino de Deus, ele precisaria estar buscando. Eu vou te perguntar, desses pães asmos que é a palavra de Deus, o quanto você tem sentido o paladar se alimentado disso durante a semana? Você tirou quanto tempo para ler as escrituras? O que você leu dela? O que você guardou do que você leu? Alguém chegou assim para você e disse, você chegou para alguém e falou assim, nossa, eu descobri uma coisa tão maravilhosa. E aqui vai um adendo, se alguém gosta de falar dos outros, fala da palavra de Deus. Você vai ver que vai ser muito mais produtivo, é ou não é? Gosta de falar de alguém? Fala de Jesus, fala de Abraão, fala de Moisés. São pessoas que você precisa falar delas. E quem vai fazer isso? Quem tem fome. Fome da palavra. Vai em João capítulo de número 6. João 6. Verso de número 35. Olha o que ele diz. Disse Jesus, eu sou o quê? Aquele que vem a mim não terá? E quem crê em mim? Quem vem a mim não terá o quê? Fome. Quem entra neste lugar, come da mesa. Quem é justificado, purificado, come da mesa. Ele está querendo dizer o seguinte, se você se alimenta de Cristo, você não vai se alimentar de outra coisa. Você não vai precisar de outra coisa. Você não vai precisar do mundo. Agora, eu quero que você só faça um exercício bem breve. Pegue todo o seu dia, a sua semana toda, pega tudo isso. O quanto de alimento espiritual tem? Quantas vezes ou quanto tempo você investe? Olha, você gasta tempo trabalhando, a gente gasta tempo dormindo, a gente gasta tempo andando, a gente gasta tempo se entretendo. Agora, quanto tempo você investe? Porque tudo que eu falei agora, a gente gasta. Por que gasta? Porque você não fica melhor. Se você trabalhar até os 60 anos, vai melhorar a sua saúde ou vai desgastar ela? Vai desgastar. A gente trabalha porque precisa. Se você tivesse dinheiro, você ia ficar de sol a sol? Hã? Não. Talvez você falasse, eu ia trabalhar por hobby. Hobby estranho. Não é um hobby estranho? Normalmente a gente trabalha porque precisa. As pessoas vão falar, mesmo se eu ficar rico, eu vou trabalhar do mesmo jeito. Eu duvido, principalmente do mesmo jeito, não vai.
Não vai. Porque desgasta. Então, a gente gasta trabalhando, a gente gasta em um monte de coisa, a comendo também gasta. Comer também a gente gasta, né? Comer no dia a dia. Porque o nosso corpo vai sendo resultado daquilo que comemos. Aí enche de açúcar, carboidrato, não sei o quê, depois fica reclamando na frente do espelho. Não, é resultado, está gastando, está acabando, está destruindo. Agora, quanto tempo você investe no conhecimento de Deus? O que você leu de Deus essa semana? O que você aprendeu da pessoa do Senhor Jesus, da obra de Cristo? Isso tem a ver com a mesa de pães. Só um sumo sacerdote, ou só um sacerdote de Deus, se alimenta desses pães. Os outros estão passando fome por aí. É por isso que eles ficam caçando a pessoa ideal, o emprego ideal, a vida ideal, porque não tem um salvador ideal. Então é isso que a mesa representa, o paladar, a satisfação. Então nós temos o tato, a visão, o paladar e agora o olfato. Olfato. Deus instituiu um altar aqui onde se coloca incensos. Tem um incensário aí? Tá desligando? Ah, não, tá. O incensário, olha, ele está aí. Esse incensário, ele tinha uma representação, como tudo aqui tem. O sacerdote fazia um sacrifício, limpava as mãos, entrava, acendia a menorá, tinha os pães e chegava aqui, ele preparava umas especiarias e nessas especiarias ali, ele colocava brasas quentes, brasões, e ali começava a queimar. E subia uma fumaça. Eu expliquei semana passada, né, sobre a questão da oração, né, porque que o Senhor representou isso, por causa que a fumaça ela é leve, né, a densidade dela ela vai subir, ela é mais leve do que o ar, e vai subir, assim como a nossa oração deve chegar ao Senhor. Né? Apocalipse capítulo de número 5, por favor. Apocalipse capítulo de número 5, verso de número 8. Apocalipse 5, 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E tendo todos eles harpas e salvas, ouro e o quê? Cheios de incenso, que são o quê? As orações dos... Ele teve uma visão. Ele não está dizendo... Isso aqui não é literário, tá? Não tem incensos no céu. Aqui é uma visão, uma teofania. Deus está apresentando para ele um modelo de visão que está revelando algumas coisas. Entre estas coisas que revela, que eu não vou entrar em tudo que revela, que só esse versículo 8 aqui daria uma extensa pregação, mas chega no momento aqui que ele chega a dizer que esses 24 anciãos, junto com esses seres viventes, apresentava diante de Deus salvas, harpas e tal, e tinha um incenso, que era o quê? A oração de quem? Dos santos. Quais santos? Não é os santos lá da igreja católica que está na imagem, não. Quais santos? É o nome da igreja, os santos. Não é assim? Não é assim que Paulo chamava a igreja, Deus chama a igreja? Os santos. Todo aquele que está em Cristo Jesus e que segue segundo o seu mandamento, se arrepender dos seus pecados, são justificados, eles são o quê? Santos. Santos. Então a igreja são santos. Olha que coisa. Um incenso com toda oração. Estou abrindo uma aspa aqui para aquilo que eu vou dizer aqui. Abri só uma aspa. Vocês viram que a oração de todos chegaram juntas diante de Deus? Aqui é a grande complexidade do tempo eterno. Desde a primeira oração até a última oração foi junto como uma fumaça diante dele. Tudo. Porque Deus está para além do passado, do futuro e do presente. Salmo 139 diz que antes que a palavra viesse à minha boca, orações que eu não fiz ainda já estão diante de Deus. Olha que coisa. Como isso se dá? Não sei
Não faço ideia. Tal ciência é tão grandiosa que eu não alcanço. Salmo 139. Mas que todas as orações... Então, o incenso representava esta oração, né? E lembra que eu falei a diferença da fumaça onde tem fogo, da fumaça do gelo seco? Já viu fumaça de gelo seco? Como é que é, né? Ela desce. Você pega um barril de gelo seco, joga água, na hora que começar a fazer a fumaça, vai subir? Não. E aqui vai um negócio, né? Você vê os altares das igrejas agora com luz, fumaça, é tudo fumaça para baixo. Que é a oração que deveria ser a fumaça para cima. Assim como também as orações que não são feitas segundo o coração de Deus, elas são orações de fumaça de gelo seco. Mas também o incenso está falando do olfato. Olha Gênesis, capítulo de número 8. Quando Noé sacrificou, Gênesis 8. Capítulo de número 8, versículo de número 20. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o... Então ele escolheu entre os animais lá, todos que estavam limpos, lá ele escolheu um para fazer esse sacrifício, verso 21. E o Senhor cheirou o quê? O suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do... Olha, Noé sacrificou e o cheiro daquele animal tostando chegou para ele como um cheiro suave. E não era o cheiro do animal, mas o propósito daquilo que foi feito. Chegou para ele como cheiro o quê? Suave. Um cheiro suave. Algo que chegou para ele de forma suave. Efésios, capítulo de número 5. Versículo de número 1 e 2. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como quem? E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a quem? A si mesmo, por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro o quê? Sacrifício. Olha para você ver, Cristo foi um sacrifício perfeito. Quando usa essa expressão cheiro suave, é uma expressão judaica, tem a ver com a antiga aliança, de como que se dava a ideia de que Deus recebeu um sacrifício. É quando aquilo chegava como um cheiro suave a ele. Está dizendo que Jesus se ofereceu em sacrifício por nós, como um cheiro o quê? Suave. Ou seja, sacrifício, o pincel cansou. Já era. Sacrifício significa adoração. Então, o mesmo sacrifício de Cristo que foi para a nossa justificação, também foi uma adoração ao Senhor. Ele fez em obediência. Filipenses 2 diz que ele foi obediente até. Então, um sacrifício tem a ver com adoração. Sacrifício é adoração em cheiro suave. Essa brasa que veio daqui, que foi levada para aqui e foi colocado no incensário, ou seja, aonde houve o sacrifício se tornou adoração. Assim o Senhor Jesus se tornou também para Deus adoração. E olha o que diz aí Romanos 12. Abre aí, Romanos 12, 1. Olha o que diz aí, rogo-vos. Romanos 12, 1. Alguém pode ler aí bem alto? Vamos lá. O vosso culto racional,
vivo, santo e agradável a quem? O Senhor Jesus foi um sacrifício de cheiro suave, agradável a Deus? A nossa vida tem que ser o quê? O que isso significa? Adoração. Adoração é renúncia. Adoração não tem a ver com você ficar assim. Lógico, um adorador se expressa diante de Deus. Ele vai chorar, ele vai dobrar os joelhos, ele vai se expressar diante de Deus. Mas adoração não se resume a isso. E se for só isso, nem adoração é. Adoração é renúncia. Jesus entregou a si mesmo, por isso chegou diante de Deus com cheiro suave. Então, aqui tem a ver com adoração. Adoração tem a ver com a oração também, né? Aqui a nossa oração chega ao Senhor com um cheiro suave. Outra coisa também que aqui acontece com as nossas vidas, se aqui tem a ver com olfato, algo que vai chegar para o Senhor, tem a ver aqui, olha, em 2 Coríntios, capítulo de número 2, 2 Coríntios, capítulo de número 2. Versículo de número 15. 2 Coríntios 2,15 diz isso aqui, olha. Porque para Deus somos o quê? O bom perfume, o bom cheiro de Cristo. O bom cheiro de Cristo. Nós, nos que se salvam e nos que se... Para estes, né, os que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, os salvos, cheiro de vida para... E para estas coisas... Quem é que está preparado? Quem é idôneo? Não é essa a questão? Então, o que ele está dizendo? Que nós somos o quê? Cheiro. Cheiro. Nós somos um cheiro. Ou seja, somos o incensário de Deus. Você intercede por pessoas? Se você ora pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu esposo, a tua esposa, pelos teus amigos, pela conversão das pessoas, você é um incensário também de Deus. Você está cumprindo o seu papel sacerdotal. Se você dá um bom testemunho, guarda a palavra, e as pessoas vão sentir o seu cheiro ou o seu odor? O odor, mau testemunho. Cheiro de Cristo, bom testemunho. Qual o cheiro a tua família está sentindo aí? Já ouviu a expressão que todo mundo diz assim, algo não está me cheirando muito bem. Qual é o cheiro? Se pudéssemos, se as nossas obras fossem convertidas em algum perfume, algum cheiro, qual cheiro sentiríamos de você hoje? Entende isso? É disso que está falando. Então, justificado. É purificado, depois iluminado, depois saciado, depois aperfeiçoado. Esse é o processo, caminho. É isso que o tabernáculo diz. Aperfeiçoado, então tem tudo. Justificado, purificado, iluminado, saciado e aperfeiçoado. Estas são as obras em nosso caminho, ali, a nossa oração, a nossa natureza. Tem uma expressão lá em João capítulo de número 11, João 11, 9, que quando o Senhor Jesus, João 11, 39, quando o Senhor Jesus foi visitar Lázaro já estava morto, e a expressão que diz já fala assim, olha, o cadáver já fede, né? Então você imagina que ou você é o bom perfume de Cristo, ou se você está em pecado, você diante de Deus fede como um cadáver. Quantas vezes Deus diz para Israel que as obras deles chegam mal às suas narinas? Aqui tem a ver com as obras, ou seja, frutos, porque a fé sem obra tem a ver com regeneração, aperfeiçoamento. Aqui a nossa conduta está chegando diante de Deus com que cheiro?
E as nossas vidas está cheirando aos nossos ao redor com que cheiro? Né? João 11:39, ele diz, olha, o cadáver já está morto. Está morto, esse cara já está morto, já está fedendo. A Efésios 5:14 vai dizer uma coisa seguinte, levanta tu que dormes dentre os mortos. A gente precisa emitir um bom cheiro. Como é que a pessoa diz que foi justificada, purificada, iluminada, saciada, mas a natureza dele não muda? Está vendo como é que o tabernáculo ensina tanto? Como é que não muda? Ele continua sendo a mesma pessoa, iracunda, briguenta, mentirosa, intolerante, não tratável. As brasas daqui estão aqui. Entende, irmãos? Agora vem a Arca da Aliança. Qual que é a última coisa aqui? Audição. Aqui está o tato, aqui está a visão, aqui está o paladar, aqui está o olfato e aqui está a audição. Vai comigo em Êxodo 25. Olha o que Deus diz aí. Êxodo 25, verso de número 17. Vai falar do propiciatório, que é a tampa da arca. Então, do verso 10 ao 16 é a arca. Tem a imagem da arca aí? Está aí? Então, o que é a arca? Vou jogar ali, ó. Para a gente saber. A arca é essa parte de baixo ali. Propiciatório é onde estão as imagens do querubim. É a tampa. Imagina que ele tem uma tampa. E lá dentro tinha as pedras do mandamento, tinha a vara de Arão e tinha o maná. Apesar de que em Êxodo fala que isso estava próximo à arca, o autor aos Hebreus resolve isso dizendo que ficava dentro da arca. Então, isso estava dentro da arca. Então, tem uma tampa chamada propiciatório. Depois que fez a arca, colocou esses objetos lá dentro, tampava-se a arca, e olha o que acontecia aqui, a partir do verso 17, ele vai dizer sobre o relato da estruturação da arca, do propiciatório. Também farás, verso 17, também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2,5 côvados, da sua largura de 1,5 côvado. Fará também 2 querubins de ouro batido os fará nas duas extremidades do propiciatório. Farás também um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte. E de uma só peça, como um propiciatório fareis, os querubins nas duas extremidades dele. Verso 20. Os querubins estenderão as suas asas para cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. A face deles, um de frente da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver posto na arca o testemunho, que eu te darei. E ali virei o quê? A ti, e o quê? Falarei contigo, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de... Então, Deus estava falando com Moisés, olha, é aqui o lugar aonde eu vou falar. É aqui onde eu vou falar. Veja quantas vezes profetas e homens de Deus foram levados espiritualmente a esse lugar. Em Isaías capítulo de número 6, ele não viu a presença do Senhor? Paulo não diz que viu coisas que não era lícito nem dizer? Essa presença espiritual, ou essa atmosfera espiritual, ou seja, aonde Deus está, Deus fala.
Os pincel está mais apagando do que escrevendo. Aonde Deus está, Deus fala. Guarda isso. Se Deus está em algum lugar, Ele fala. Aí você fala assim, mas isso quer dizer como? Não é com as profetadas e os revelamentos. Como é que Deus fala? Ele fala com sua palavra. Ele fala com sua palavra. Ele fala ao nosso entendimento. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Em Lucas 24? Porventura não ardia os nossos corações que quando ele pelo caminho nos abria a palavra. Quem é que está se alguém está na presença de Deus, vai ficar definido uma coisa. Ele ouve a voz do seu Senhor. Lembra de João capítulo de número 10? Eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas, porque estão na sua presença. Você já viu uma pessoa distante? Eu quero que você tente imaginar, talvez isso aconteceu com você. Você é crente, né, ali evangélico, mas desvirtuado de toda essa verdade. Não está atento sobre justificação, purificação, iluminação. Tudo isso aqui foi embora da sua consciência. Deus fala com você? Você não escuta nada. É como se Deus nem existisse. Agora, quanto mais introduzido espiritualmente nesse tabernáculo, o quanto que Deus ministra aos nossos corações. Deus fala ao nosso entendimento. Para tomar decisões, sabe, Deus fala lucidamente ao coração das pessoas. Mas quem é que pode ouvir a Deus? Quem é que escuta a Deus? Aquele que passou pelo sacrifício, pela purificação, pela iluminação, foi saciado, foi aperfeiçoado, tem sido, melhor dizendo, aperfeiçoado. Isso tudo resulta em ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Então a vida do crente é um tabernáculo. A trajetória do crente é um tabernáculo. É isso aqui. Lembra que a gente só vai chegar à presença do Eterno no dia de nossa redenção se nós formos justificados, purificados, tivemos a iluminação, fomos saciados, vivemos saciados em sua presença, fomos aperfeiçoados. Aí atravessaremos o véu da carne, da nossa existência, porque nós seremos levados para a glória de sua presença. Lá na eternidade, Deus vai usar profeta para falar com alguém? Pastor? Você vai precisar de pastor lá? Você vai lá e fala, ô Léo, deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu estou vendo ali, você vai fazer isso comigo? Não, por quê? O que nós teremos lá? Presença de Deus. Olha o que João escreve à igreja. A igreja precisa viver a presença de Deus para que o mundo e nem o engano nos ensine nada. Tem muita gente que está vivendo enganada, sendo instruído por falso evangelho, por falsa mensagem. Vai aqui em 1 João, por favor. 1 João, capítulo de número 2. O verso de número 27. O verso de número 20. Não, vou melhorar isso aí. Vamos melhorar. Vamos no verso 18. Contextualizar é sempre bom. João capítulo 2, 1 João capítulo de número 2, verso 18. Filhinhos, é a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora. Muitos se têm feito o quê? Por onde conhecemos que é a última hora, verso 19. Saíram de nós, mas não era de nós. Porque se fosse de nós, o quê? Ficaria conosco. Ele está falando dos falsos ensinadores. A igreja estava tendo pessoas que estavam consideradas como anticristo, porque estavam ensinando aquilo que não era evangelho. Ele disse assim,
mas isto é para que manifestasse que não são todos de nós. Olha o verso 20. Vós tendes o quê? Dos santos. E sabeis o quê? Tudo. Ele está dizendo que existe uma unção dos santos, ou seja, um dom dado à igreja que traz conhecimento à igreja. Que unção dos santos é esse? A unção dada à igreja, você tem que ir para Efésios, que ele vai dizer assim, que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos, Efésios 4. O que é o dons aos homens? Ele vai dizer ali, mestres, doutores, pastores. Esse é o dom, a unção dada à igreja, aonde há instrução. Ele está querendo dizer que ninguém de fora precisa instruir vocês. Olha o verso 27. A unção que vós recebestes dele, fica onde? E não tendes necessidade que alguém, o quê? Por que ele está falando que alguém? Ele não está falando de pastor ou de doutrina, né, dentro da igreja. Ele está falando dessas pessoas de fora que saíram do versículo 19. Não precisa que alguém vos mas a unção, com a sua unção, vos ensina todas as coisas, e é o quê? E não é como ele vos ensinou, assim nele o quê? Então, se nós estamos nele, ele fala a nós, através do quê? Da unção, o dom que ele deu à igreja. Por isso que a igreja que tem a presença do Senhor, tem ensino sistemático, contínuo. Aquele que tem a presença do Senhor, ouve o ensino e pratica. Lembra disso? Mateus 7, 24. Aquele que ouve as minhas palavras e põe por obras. Ou como diz em Tiago, para não sermos ouvintes esquecidos, mas fazedores de obra. Ou seja, olha o que Deus diz para Moisés. Você vai fazer aqui uma arca, vai pôr uma tampa, nela os querubins, e nesse propiciatório eu vou falar com você. E conforme eu falar com você, você vai falar para o povo. O que isso quer dizer? Que ele deveria receber instrução e pôr por obra, em prática. Quem é que tem a presença da aliança, ou a presença do Senhor nele? Aquele que ouve a sua doutrina e põe por obra. Isso é tabernáculo. Por isso que ele diz, o verbo se fez carne, e o quê? Ou a tradução literária para aquilo é, o verbo se fez carne e taberculou entre nós. Ele habitou, taberculou entre nós. Ele se tornou um tabernáculo entre nós. E até hoje Jesus é tabernáculo para nós. Tudo isso que eu falei não vem dele? Caminho, verdade e vida. Pai e Espírito Santo. Está vendo? Tudo aqui remete a essa obra. Agora, o que é grande questão é, você está vivendo essa etapa do tabernáculo? Isso aqui não é para você ficar anotadinho no seu caderno, isso é para você saber, estou vivendo o tabernáculo espiritual? Estou vivendo isso aqui? Eu fui justificado, eu me arrependi dos meus pecados, eu abandonei as obras mortas, eu morri para mim mesmo, eu tenho purificado a minha consciência na lavagem da água pela palavra, eu tenho me santificado. O Espírito Santo tem iluminado a verdade para mim, tem iluminado o tabernáculo para mim, eu tenho me alimentado exclusivamente dos pães santos do tabernáculo, ou seja, exclusivamente da vontade de Deus e de sua palavra, eu tenho sido incenso aperfeiçoado diante de Deus, a minha vida tem subido a Ele como um cheiro agradável. Aqueles que estão ao meu redor sentem o bom perfume de Cristo. É isso que acontece. Deus tem falado ao meu coração, Ele tem me instruído e eu tenho obedecido. Isso aqui fala da tua vida, meu irmão. Então, por que estudar tabernáculo? Porque eu acabei de expor a nossa trajetória. Uns nem saíram daqui. Outros estão vivendo aqui. Agora, em qual posição do tabernáculo a sua vida se encontra? Em qual condição? Está rejeitando os pães? Não é iluminado pelo Espírito? Não é alguém em aperfeiçoamento? Aonde você está? Em qual posição? Talvez você está aqui, ó, do lado de fora. Talvez você está aqui do lado de fora,
olhando o tabernáculo para o lado de fora. Quem é esses que olham o tabernáculo para o lado de fora? Pessoas que só visitam igrejas evangélicas para buscar uma bênção. Esses não entraram para o tabernáculo. Sabe, essas pessoas, eu vou visitar a igreja. Ele tem simpatia para a igreja evangélica, mas não tem devoção na vida de fé. Então, tudo isso aqui, irmãos, tem a ver comigo e com você. Isso aqui tem a ver com alguém aqui? Deixa eu ver. Vocês entenderam, irmãos? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos completar o tabernáculo em nós, a obra desse tabernáculo. Se você não viver isso, saber destas coisas, não vai mudar nada. Então o que eu quero te convidar? Eu quero te convidar a orar para que esse tabernáculo se manifeste na tua vida. Fique de pé. Ó Pai, Deus de toda justiça e santidade, Deus de toda misericórdia, o Senhor nos preparou, ó Deus, esse tabernáculo espiritual, esse lugar aonde nós precisamos passar. Ó Deus, o Senhor mostrou com seu tato, ó Deus, com a visão, com o paladar, com o olfato e a audição, Deus. Com esses sentidos, ó Pai, o Senhor trabalhou a nossa vida. Nós não podemos tocar nada impuro, mas devemos, como diz a Tua palavra, tocar ao Filho. Ó Deus, eu peço a Ti, meu Pai, que os meus irmãos possam buscar viver dentro deste tabernáculo espiritual, aonde a sua vida é um sacrifício em purificação, iluminada ou sendo luz do mundo. Ó Deus querido, ó Pai, aonde há pão, aonde há, ó Deus, o castiçal, ó Deus, aonde há o pão, aonde somos incenso suave diante de Ti e aonde também temos a Tua presença. Ajuda os meus irmãos, ó Pai, e a mim, a vivermos a intensidade desse tabernáculo, aonde o Senhor será glorificado, aonde o Senhor será, ó Deus, exaltado, ó Pai, com a presença entre nós, aonde a obediência é o nosso propósito, aonde o temor é o nosso propósito, ó Deus, aonde que servir ao Senhor de todo o coração é o nosso propósito. Faça isso, Deus, em nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Você que vai ofertar, o nosso irmão Aleicimar vai vir orar pelas ofertas. Você coloque nas tuas mãos, por favor. Boa noite, irmãos. A paz. Nós temos visto e ouvido a importância que tem em honrarmos o nosso compromisso uns para com os outros, irmãos, de ofertar aqui nesse auditório. Eu queria convidar você que hoje teve a oportunidade de ouvir as coisas que você ouviu, você que de coração desprendido trouxe a sua oferta, você que ainda não foi convencido, ainda tem um coração preso às coisas desse mundo, dessa vida, que esse convite, para ser esse tabernáculo e esse chamado de ser esse cuidado uns para com os outros, ele quebre toda essa dureza de nosso coração, que nós venhamos ofertar com alegria e com amor, sabendo que nós estamos cuidando uns dos outros. Você pode orar agora? Senhor, eu te dou graças, ó Pai, porque o Senhor é verdadeiramente misericordioso e santo, ó Pai. Ó Deus, quando eu olho, ó Deus, para a sua graça, eu não me vejo merecedor dela, Senhor.
Ó Deus, o que seria a multidão, ó Deus, de todos os recursos desses que estão aqui nesse auditório no dia de hoje, ó Pai, diante a riqueza que a nós foi ofertada, Pai. Ó Deus, eu oro e peço ao Senhor que pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, ó Deus, esse que nos ilumina, Pai, esse que nos revela toda a sua verdade, ó Pai, que Ele convença, ó Deus, a mim e aos meus irmãos da importância, ó Deus, que temos, ó Pai, no cuidado, ó Pai, de manter esse auditório, ó Deus, aberto para que possamos, ó Deus, sermos aperfeiçoados, assim como temos sido, ó Deus, ao longo desses anos, ó Pai. Ó Deus, que os meus irmãos venham amar, ó Deus, ao Senhor e manifestar isso uns aos outros, ó Pai, tendo o cuidado, ó Deus, de separar, ó Deus, de bom grado, de coração livre, ó Deus, as suas ofertas, ó Deus, e trazerem nesse auditório, ó Pai. Ó Deus, eu oro e peço que o Senhor, ó Deus, continue abençoando, guardando, ó Deus, a saúde física e mental de cada um dos meus irmãos, ó Pai, para que eles possam, Deus, ó Pai, além de ter o trabalho e ter o sustento ao que levar para casa, também ser testemunho aonde eles trabalham, ó Deus. Eu oro e agradeço a Ti pelas oportunidades que o Senhor tem concedido a nós, em nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem trazer. Irmão, segue a nossa agenda congregacional. A reunião de homens, ela já tem data, no próximo dia 7/4 agora. Temos falado de vários assuntos e à medida que a gente avança com a nossa reunião, a gente percebe aperfeiçoamento em alguns, outros um pouco ainda lentamente vai absorvendo as coisas que são faladas, mas tem muita valia, muita riqueza aquilo que a gente tem falado aqui nas nossas reuniões. O Senhor tem nos aperfeiçoado e eu peço aos irmãos que insistam. A gente vê aí ao longo do tempo o esvaziamento, né, dessas reuniões. Ela acontece uma vez a cada mês. Então, assim, irmãos, esforcem para que vocês possam estar conosco aqui. Esforcem para que vocês consigam, em oração, a colocar em prática as coisas que nós temos tratado aqui, sabe? Essa reunião ela acontece uma vez e todos os dias nós somos bombardeados por influências externas e que 99,99% delas não são influências que glorificam a Deus. Então, assim, nós precisamos vir para essa reunião dispostos a ouvir, dispostos a ser aperfeiçoados por Deus, a serem aquilo que o título está dizendo ali, homens segundo as Escrituras, sabe? Homens de verdade, homens exemplos. Não tem idade para ser homem, homem é homem desde criança. E os mais novos que hoje estão aqui conosco na nossa congregação, eles só vão ter uma referência do que é ser um homem segundo as Escrituras se nós, aqueles mais velhos, começarem a se posicionar, ainda que tarde, mas se posicionar diante dessa verdade e querer viver ela. Então, no dia 7, estaremos reunidos aqui. Você que congrega conosco, esteja, se quiser convidar alguém para poder estar conosco aqui, converse com ele, fale com ele sobre o nosso trabalho, o nosso propósito, e esteja conosco aqui no dia 7. A nossa reunião de escola bíblica segue. Eu tive um problema com fuso horário no domingo, também não consegui estar aqui, irmãos. Não, mas fiquei muito triste, sabe? Porque
eu sempre falo, tem sido muito rico o que a gente tem tratado na reunião de escola bíblica, né? E a gente vai continuar falando sobre a sabedoria, né? Agora a sabedoria na igreja. Olha que maravilha, né? Imagina aí pegar tudo que nós temos ouvido e aprendido aqui sobre o tabernáculo e agora ver como a igreja vai manifestar essa sabedoria, né? Que é o próprio Deus. Então, domingo de manhã, a partir das 8 horas, estejam conosco aqui, reunidos, para que a gente possa explanar um pouco acerca da sabedoria. E a nossa reunião, no domingo à noite, às 19 horas. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem guardado, ó Deus, a cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, que possamos, ó Deus, sair dessa reunião, ó Deus, refletindo, ó Deus, todas as riquezas que a nós foi dito nessa noite, ó Pai. Ó Deus, eu te agradeço, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido, ó Deus, para com cada um de nós, para comigo, com a minha família. Ó Deus, de guardar, ó Deus, os homens, ó Pai, que assim como eu e como todos nesse auditório, ó Deus, têm as suas fragilidades, as suas falhas, as suas fraquezas, mas mesmo assim, ó Deus, o Senhor tem tido o cuidado, ó Deus, com a vida deles, ó Pai, permitindo falar a nós, ó Deus, a sua verdade, Senhor. Não só falar, mas poder, ó Deus, testemunhar na vida deles, ó Deus, ó Pai, a dedicação, ó Deus, e a busca por vivê-la, Senhor. Ó Deus, que possamos, ó Pai, ser manifestados em um só corpo, ó Pai, cuidando um dos outros, ó Deus, se entendermos, se formos esclarecidos, ó Deus, das coisas que foram tratadas, ó Deus, nesse dia, ó Pai, iremos sim, ó Pai, ser uma só massa, um só corpo, ó Deus, ó Pai, ajudando uns aos outros, ó Deus, a enfrentar, ó Deus, todas as dificuldades, adversidades dessa vida, Deus, para que assim possamos crescer em unidade, em santidade, em amor, em fé, em graça, em conhecimento de quem o Senhor é, ó Pai. Ó Deus, eu oro e agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos e peço que o Senhor nos leve em paz, em segurança e nos conceda um resto de semana que possamos glorificar o Teu santo nome. Amém. Os irmãos vão em paz.